Olá, pessoal! Meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir o tema Introdução ao Magnetismo. Esta é a primeira aula do módulo de magnetismo. Sendo assim, é recomendável que vocês tenham assistido às aulas dos módulos anteriores sobre eletrostática e eletrodinâmica. Nesta aula, basicamente, eu vou precisar que vocês dominem o conceito de carga elétrica e campo elétrico. Para começar nossa aula sobre magnetismo, quando nós falamos em magnetismo, uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça são os ímãs. E a gente pode se perguntar, o que são os ímãs? Do que eles são feitos? Onde podemos encontrar esse tipo de material? Em termos históricos, um dos primeiros relatos sobre a existência de um material que naturalmente atraía ou repelia um outro material semelhante data do século VI a.C., por Tales de Mileto, na Grécia. Há alguns indícios de que os chineses também já conheciam a existência desse material. Esse material que os gregos relatavam é um minério que eles denominaram por magnetita e é representado pela fórmula química Fe3O4. Esse nome também, magnetita, se deve à região na qual esse minério era encontrado, que é a região da Magnésia, na Grécia. A gente pode se perguntar por que esse material exibe essa propriedade de atração e repulsão. Essa propriedade está relacionada com a presença dos átomos de ferro na magnetita. O ferro, assim como o cobre, níquel e suas ligas, são materiais ferromagnéticos. O ferromagnetismo é um fenômeno quântico em escala microscópica que é muito interessante, mas que foge ao escopo da nossa aula. Voltando aqui para os ímãs, vamos discutir algumas das suas propriedades no próximo quadro. A primeira propriedade que eu estou relatando aqui é a questão da existência de polos. Dado um ímã, ele sempre possui um polo norte e um polo sul. O nome norte e sul está relacionado com o norte e sul geográfico. Como assim? Se a gente conseguir suspender um ímã por um fio, deixando ele na extremidade, de forma que ele fique livre para girar, nós vamos perceber que sempre uma extremidade vai se orientar no sentido do norte geográfico, enquanto que a outra extremidade vai sempre se orientar no sentido do sul geográfico. Daí os nomes Polo Norte e Polo Sul. Uma outra propriedade é a inseparabilidade dos polos, ou seja, nós não conseguimos separar fisicamente o polo norte do polo sul. Mesmo que eu consiga chegar aqui no meu ímã e quebrar ele no meio, o que vai acontecer é que cada metade resultante vai se reorganizar e eu vou ter novamente um polo norte e um polo sul. Por exemplo, essa extremidade, que é o polo sul, vai se reorganizar de forma que eu vou ter novamente um polo sul e um polo norte, respeitando que, se a extremidade direita do meu ímã é um polo sul, no novo ímã a extremidade direita continua sendo o polo sul. A mesma coisa vai acontecer para o polo norte. Ele vai se reorganizar e eu vou ter novamente nesse ímã resultante um polo norte e um polo sul. Outra característica é que polos iguais repelem-se e polos diferentes atraem-se. Se eu tentar pegar um polo norte e aproximar de um polo norte de um outro ímã, eu vou verificar a repulsão. Se eu aproximar um polo norte de um polo sul de outro ímã, eu vou verificar uma atração. Nós podemos verificar isso experimentalmente. Vamos continuar discutindo mais propriedades no próximo quadro. Um outro efeito que nós podemos verificar experimentalmente é que se nós colocarmos limalha de ferro, que são pequenos pedaços de ferro, ao redor de um ímã, nós vamos observar que a atração e a repulsão são mais intensas nas extremidades do ímã. Ou seja, essa limalha de ferro vai se concentrar na extremidade dos ímãs e depois ela vai se organizar formando uma espécie de caminho, saindo de um ímã, de um polo do ímã e indo em direção ao outro polo do ímã. Essa ideia de caminho já permite a gente introduzir o conceito das linhas de campo magnético, assim como nós tínhamos as linhas de campo elétrico. A gente vai convencionar que as linhas de campo magnético sempre saem do polo norte e vão em direção ao polo sul.
E essas linhas de campo magnético estão relacionadas com o próprio campo magnético que o ímã gera. Então, eu tenho o meu ímã, as linhas de campo vão sempre sair do polo norte e vão em direção ao polo sul. Dado um ímã, nós temos infinitas linhas de campo, mas aqui eu estou representando apenas 3. Antes de encerrar minha aula, eu gostaria de fazer alguns comentários finais. E o primeiro comentário é sobre o geomagnetismo da Terra. Bem, se nós supormos que nós estamos na Terra e que nós vamos usar um ímã para nos orientarmos, nós vamos ter que, se eu colocar um ímã sobre a Terra, eu vou ter que o polo norte do meu ímã vai se orientar no sentido do norte geográfico. O meu desenho não está em escala, então, polo norte do ímã se orientando no sentido do norte geográfico. Aqui, o norte geográfico é o ponto da superfície da Terra que intercepta o seu eixo de rotação e está localizado acima da linha do Equador. Em contrapartida, o polo sul do ímã vai se orientar no sentido do sul geográfico. Mas agora que a gente já discutiu essa questão de atração e repulsão dos polos, a gente pode voltar para esse problema e dizermos a seguinte coisa. O que está acontecendo aqui, na verdade, é que a Terra possui um campo magnético. A Terra é um grande ímã. E agora o que a gente tem é que o meu polo norte geográfico, ele corresponde, na verdade, a um polo sul magnético. E o meu polo sul geográfico vai corresponder a um polo norte magnético. E se eu quiser, eu posso representar as linhas de campo magnético da Terra como estão representadas aqui, saindo sempre do polo norte magnético e indo em direção ao polo sul magnético. Bem, esse campo magnético da Terra, ele é muito importante, pois ele blinda a gente de partículas carregadas que viajam na Via Láctea. E por que ele consegue blindar a gente? Porque uma partícula carregada se movimentando na presença de um campo magnético sofre a ação de uma força magnética, que também será tema das nossas próximas aulas. Outra coisa que a gente também vai ver nas próximas aulas é que tanto uma partícula carregada se movimentando como um conjunto de partículas carregadas se movimentando, que é a própria definição de corrente elétrica, ambas também são fontes do campo magnético. Nossa aula se encerra por aqui. Até a próxima videoaula.